Fala aí galera, para esse terceiro vídeo do canal vou trazer para vocês o primeiro princípio para se construir um robô, que é a classe de peso. Mas antes de começar o vídeo, eu queria passar para vocês uma ferramenta muito importante e que ajudou muito a nossa equipe, que é o tutorial da equipe Robots. Esse tutorial foi feito pela maior equipe do Brasil, que é a Robots, em 2006. E é um tutorial muito útil para quem quer aprender como funciona a robótica e como se construir um robô de combate. Então, se vocês vierem no Google e pesquisarem tutorial robots, logo o primeiro resultado é o site deles. Então, é uma ferramenta muito boa, muito interessante e ela foi muito útil para a nossa equipe. Então, eu espero que ela possa ajudar também vocês, que é uma ferramenta muito difícil de ser encontrada e ela é única no Brasil. Então, é um tutorial muito bom e muitas equipes de fora gostam desse tutorial também. Então, eu espero que possa ajudar vocês. E vamos começar a falar sobre a classe de peso. O que acontece? Numa luta normal, como boxe, MMA e tantas outras, existem lutadores de várias faixas de peso, como peso pesado, peso pena, peso médio, peso leve. Em matéria de combate de robôs, é a mesma história. Existem várias classes de peso de robôs. E esses robôs eles são divididos por essas classes. Então, essa é a primeira coisa que você deve observar se você quer construir um robô. Escolher a sua classe de peso. Agora eu vou explicar algumas que existem para vocês. Essa imagem, inclusive, é do tutorial da Robots. Algumas classes que existem, por exemplo, aqui no Brasil, a Anti-Weight, que pesa 1 libra, que são 454 gramas. Beetle-Weight, que são robôs de 1,36 kg. Hobby-Weight, robôs de 5,44 kg. Featherweight, que são robôs de 13,6 kg. Lightweight, 60 libras, ou 27,2 kg. Que é a classe para a qual nós estamos construindo o robô. A Middleweight, que são robôs de 54,4 kg. A Heavyweight, para robôs de 99,8 kg. E a Super Heavyweight, que não existe mais, que são para robôs de 154,2 kg. Dependendo do evento, vão ter algumas classes de peso disponíveis, como por exemplo, se vocês verem hoje no site da Robocore, no próximo evento que é o Interchallenge, vocês vão ver que tem 5 classes disponíveis para essa competição. 5 classes de peso de combate, que são as que eu mencionei anteriormente. E dependendo da competição, vão ter só as classes menores, por exemplo, ou as maiores. Então, dependendo da competição e de como vai ser a organização do evento, algumas classes vão ir, mas outras não. Então é muito importante você observar isso, porque no Interchallenge nós temos 5 classes, mas em outros eventos nós temos só as classes menores. Então, antigamente no Brasil nós tínhamos também uma classe maior, a Middleweight, para robôs de até 55 kg. Mas o que acontece? Os robôs começaram a ficar tão poderosos e perigosos que essa classe foi abandonada. Então, hoje em dia, a linha suporta robôs de até 27 kg. Para que essa classe voltasse, nós precisaríamos de uma arena totalmente nova. Então, por enquanto, nós temos robôs de até 27 kg no Brasil. E qual a importância da classe de peso, além de você escolher qual robô você vai construir? Existe uma coisa chamada fator de escala, que é algo muito importante a ser observado nesse esporte. O fator de escala nada mais é do que a relação entre as classes de peso dos robôs de combate. Por exemplo, se você observar, a classe Middleweight de 55 kg pesa o dobro da Lightweight, a de 27, e por assim vai. Então existe uma relação entre o peso das classes de combate. Essa relação ela é muito útil para um construtor de robôs de combate. Por exemplo, aqui nessa imagem, nós temos 4 robôs aqui. Nós temos o Touro, que é um robô de 55 kg. Em cima dele nós temos o Tourinho, que é um robô de 5 kg. Eu não lembro o nome desse, mas é um robô de meio quilo. E esse aqui, que é um robô ainda menor de 100 e poucas gramas. Então o que acontece? Essa relação entre as classes de peso permite que você use o mesmo projeto em diferentes classes de peso. E a própria equipe de Robots é um bom exemplo disso. Eles começaram o projeto do Touro em uma classe menor. Eles evoluíram o projeto para a classe maior. Então o que acontece? Às vezes você tem um projeto, você quer testar ele numa certa classe de peso. Só que às vezes é mais interessante você aplicar esse projeto num robô menor, para testar o conceito, e depois evoluir para um robô maior. Então isso é algo que as equipes têm usado muito em seus projetos. Eles usam um projeto em um robô menor e evoluem para o maior, ou vice-versa, usam o maior e
evoluem para o menor. Então o fator de escala ele é útil por conta dessa questão. A questão de que com um projeto você consegue adequar ele a diferentes classes de peso. Como por exemplo, alguns robôs da Robots, para vocês terem ideia. Aqui nós temos o Toro Feather, robô de 13 kg. Dê uma olhada no visual do robô. Esse aqui é o Toro Light, de 27 kg. É muito parecido com o Feather. Aí nós temos aqui o Toro, que esse aqui é o primeiro Toro da Robots, o Toro Classic. A versão original de 2006 de um lado. E à direita a versão de 2010, que foi quando remodelaram o robô. Que existe mais de um Toro de 55 kg. Esse aqui é o original, é o primeiro, chamado de Classic. Olha o visual do robô também. O Toro Maximus, que é um robô de 100 kg da Robots. E o Minotaur, que é para a classe Heavyweight do Battlebots, que é 250 libras ou 113 kg. Então, se vocês prestarem atenção, o desenho dos robôs é muito parecido. Olha aqui, por exemplo, com a foto de um robô em cima do outro. É até difícil você dizer qual robô é qual aqui. É claro que o de baixo é o Toro Maximus, pelo tamanho maior. Em cima nós temos o Toro Classic. Em cima o Toro Light, o Toro Feather em cima, eu acredito. E aqui os robôs menores. Mas se você olhar, o projeto dos robôs é muito parecido. É muito similar. Isso é possível graças ao fator de escala. O fator de escala permite que você aplique o mesmo projeto em diferentes categorias. A única diferença é que você vai ter que, além de mudar, é claro, os componentes do robô, algumas questões do projeto devido ao tamanho, mas o projeto básico é o mesmo, se você observar. Como as proteções laterais do robô, se você olhar, que elas são muito similares ao desenho. Então, com o mesmo projeto, você consegue aplicar ele em diferentes escalas de peso. Então, esse é o benefício do fator de escala. Vamos entrar em outro exemplo. Alguns robôs da equipe Warrior, que é uma das maiores equipes do Brasil também. Martelinho, por exemplo, um robô de 1,4 kg. Olha o desenho e a arma do robô. O Duck, que é um robô de 5,43 kg, mas o desenho é muito similar com o último também. Coelho, que é um robô de 3,6 kg, muito parecido com o último também. O Federal emitiu o atual campeão, de 27,2 kg. O General, que é muito parecido com o Federal, que é um robô de 54,5 kg. E por último, o robô mais recente deles, que é o Black Dragon, que é feito por Battlebots, Heavyweight, 113 kg. Uma foto do robô lá da equipe, para você ter noção do tamanho. Então, se vocês observarem bem, o projeto dos robôs é muito parecido. Por quê? A equipe Warrior fez o projeto desse robô em 2012, Federal. E o projeto, ele se mostrou um projeto muito bom, tanto que eles evoluíram bastante esse robô. E eles usaram esse mesmo projeto numa outra classe de peso, que foi a Maidon. O General é muito parecido com o Federal, porque é basicamente um projeto muito parecido, só que evoluído para a classe de peso maior. Então eles pegaram esse projeto, aplicaram uma classe maior e depois aplicaram em várias classes menores, como vocês viram. Que as classes menores do projeto é muito parecido também, só muda alguns detalhes, mas eles também aplicaram o projeto. Então essa é a vantagem do fator de escala. Com o fator de escala, você consegue aplicar um projeto num robô menor e depois você consegue adequar o mesmo projeto a outras classes de peso aplicando o fator de escala. Então essa é a vantagem desse fator. E só por curiosidade, nós tínhamos falado sobre as classes de peso, sobre a Super Heavyweight, por exemplo. Esse aqui é um robô da Super Heavyweight, que essa classe era muito popular no começo do Battlebots. Lá de 99 até 2002, essa classe existia, a Super Heavyweight. Robô de até 154,4 kg. Esse foi um dos maiores vencedores. E só para você ter noção do tamanho do robô, ele do lado do consultor dele, o Donald Hudson, então vocês podem ver que realmente, em matéria de robôs, esse foi um dos maiores. Então, esse é o limite quando se trata de combate de robôs, mas hoje em dia nós não temos mais robôs como esse. Então, o máximo que vocês vão encontrar realmente é um robô de 113 kg, que é na Battlebots.
Então esse é o fator de escala e essa é a importância desse fator. É um fator que permite que você use o mesmo projeto em diferentes classes de peso e assim você consiga ao mesmo tempo testar o seu projeto, quanto usar um projeto vencedor em diferentes classes de peso, como várias equipes têm usado. Então esse é o primeiro fator que você deve levar em consideração na hora de construir o robô. A classe de peso, que como nós vimos temos 5 no Brasil, e levar em conta o fator de escala, porque às vezes é melhor você testar um novo projeto que pode ser inovador, uma classe menor, para testar os resultados e os problemas, e depois você leva toda essa experiência para uma classe maior. Então essa é a importância do fator de escala, eu espero que vocês tenham entendido a importância disso. Então, no próximo vídeo nós vamos entrar em quais são os tipos de robô de combate. Agora que vocês já sabem quais são as classes de peso e como funciona o fator de escala, no próximo vídeo nós vamos mostrar quais são os tipos de robô de combate, porque assim que você escolhe a classe, está na hora de escolher o tipo do seu robô. Então o próximo vídeo vai ser muito importante, muito interessante. Então eu espero vocês no próximo vídeo. Valeu, atenção galera, até mais.